Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos felizes com Cristo? Amém. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, verso 19 ao 22, será a nossa leitura. Aleluia. Meus agradecimentos, toda a igreja pela recepção, pastor Júlio, pastora Valéria, meus pastores, sou muito grato por tudo que tem feito por nós, amém? Leitura bíblica no livro de Daniel, no capítulo de número 6, verso 19, todos acharam? Diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi às pressas à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque contra mim não foi achada em mim, porque foi achada em mim inocência diante do Senhor. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Somente até aí podemos tomar o seu assento, adorando o nome do Senhor. Estamos no início de 2026, hoje é exatamente no dia 11 de janeiro. Estamos no projeto, como fazemos todo início de ano, que é a projeção do que será o ano, ou um planejamento, ou sendo mais fiel ao tema, uma vida com propósito. E por que fazemos isso no início do ano? Porque é início de temporada, é início de ciclo, é tempo de planejarmos, é tempo de projetarmos algo para o futuro. E quando condicionado a este tema, eu fui entender de Deus o que era necessário trazer à igreja. A palavra que ficou mais latente ao meu coração, e a que tem que ficar mais latente também ao seu coração, é sobre uma palavra muito pequena, mas muito poderosa. A palavra se chama tempo. A palavra se chama tempo. Poucos dias atrás era 2025, e poucos mais dias atrás era 2024. Só que alguns planos que iniciamos em 2024 falhamos, outros conquistamos. Em 2025 da mesma forma. Lembro que no dia 5 de janeiro de 2025, eu estava aqui trazendo uma palavra, sendo fiel ao tema também a respeito disso, de propósito, de projetarmos um ano na presença do Senhor. E eu tenho que confessar para os irmãos que alguns dos meus planos que eu projetei em janeiro de 2025 falharam. Não sei se com você foi da mesma forma. Alguns projetos que eu tinha não foram à frente, alguns foram, e glória a Deus por isso. Mas, sendo bem sucedido ou não sendo bem sucedido, eu vou sempre adorar o nome do Senhor, porque independente da circunstância, é Ele que nos sustenta. E estudando sobre a palavra tempo, ou sobre o que é o tempo, caiu-me ao conhecimento Santo Agostinho de Hipona. Há mais de 1500 anos atrás, ele trouxe essa mesma perspectiva que nós vamos falar hoje. Ele também sentiu no coração de entender melhor, porque ele chegou para Deus e fez a seguinte questão: Deus, como é que funciona o tempo? Como é que funciona o tempo? Todo o conhecimento grego vai trazer a alusão e o condicionamento da ordem na terra, ou da ordem terrena, aos astros, à lua, ao sol, aos planetas. Mas Agostinho de Hipona, quando ele vai retratar sobre esse tema, ele nos leva lá
no livro de Atos, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 14, quando as Escrituras vai nos dizer que Deus só criou os astros no quarto dia. E quando nós entendemos desta forma em que Ele vai condicionar a nós, primeira coisa que nós entendemos: Deus está acima do tempo. Deus não está dentro do tempo, Deus está fora do tempo, porque quem está dentro não pode criar. O Criador só pode estar do lado de fora, Ele só pode projetar algo sendo essa pessoa do lado de fora do tempo. E ele traz uma reflexão interessante que, como é condicionado o tempo na nossa memória, ou como é condicionado o tempo à nossa mente? Ao que nós chamamos de presente, passado e futuro, Agostinho vai trazer a seguinte ideia: o presente na nossa mente das coisas passadas nós chamamos de memória. O presente das coisas na nossa mente no presente nós chamamos de ação, ou o nosso olhar consegue conciliar isso melhor. E o presente das coisas futuras, aquilo que a gente pode planejar para o futuro, ele chama de expectativa. Então, baseando-se em passado, presente e futuro, nós vamos entender um pouco melhor o tempo nesta noite. Amém? O presente das coisas presentes, das coisas passadas, memória. O presente das coisas presentes, olhar, ação, o momento agora. E o presente das coisas futuras, expectativa. Porque quando nós falamos de tempo, às vezes é complicado, porque como é que pode você estar aqui hoje e na sua cabeça já planejando o schedule de amanhã? Como é que você pode estar aqui hoje e trazendo na sua memória o que aconteceu em 2023? Como é que você pode estar aqui hoje nos Estados Unidos e conseguir trazer na sua memória o que aconteceu há 20, 30 anos atrás? O tempo na sua mente, ele só faz esse julgamento entre coisas que estão presentes na sua memória lá atrás, memória, ou seja, relacionado ao passado, ao presente, presente, a ação, a visão, e ao futuro é o que nos traz a expectativa. Todos nós estamos com expectativa de um ano bom, sim ou não? Embora as condições adversas estão olhando para nós e dizendo: esse ano você vai ser deportado, esse ano você vai ser preso, esse ano você vai quebrar, esse ano vai acontecer tanta coisa. Mas quem crê no Senhor pode olhar para o céu e dizer: Senhor, eu acredito na sua palavra e que nada vai me afetar. Para entendermos melhor esta questão do tempo, resolvi trazer este texto de Daniel, que traz uma relação muito ampla e traz a nossa visão, claro, de maneira mais clara e ampla este assunto. Daniel, ele é levado para a Babilônia nos dias de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor vai até Judá, toma ou invade Judá, sitia Judá. Mais uma palavra de transição nesse texto, ainda no capítulo 1 de Daniel, vai dizer que Nabucodonosor invadiu e sitiou, mas Deus é quem entregou o rei Jeoaquim e também as cidades na mão de Nabucodonosor. E aqui eu quero que você entenda uma primeira palavra nessa noite, seja na Síria, seja em Israel, seja em Judá, seja nos Estados Unidos, ou seja no Brasil, é Deus que está no controle. Não importa quem manda, não importa quem é presidente, quem está no controle de todas as coisas ainda é Deus, ainda é Jeová Rafá, ainda é Jeová Shalom, ainda é Jeová Elá. O Deus vivo ainda controla todas as coisas. Como iniciado no culto desta noite, o nosso diácono, ele disse que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Se eu entendo que no princípio traz apenas a memória de passado, lá Deus estava. Ele sitia Judá, leva consigo alguns cativos, e entre esses cativos ele escolhe alguns filhos da família real, alguns jovens que tenha bom conhecimento, tenha inteligência, que tenha algo de bom para oferecer dentro do palácio. E entre esses jovens está Daniel.
E Daniel está totalmente, eu quero que você relacione totalmente essa parte ao passado, porque não foi Daniel que pecou, não foi Daniel que progrediu as leis de Deus, não foi Daniel que levantou o falso testemunho, muito menos Daniel que levantou altares em outros deuses em Judá, mas Daniel está cumprindo na vida dele o que aconteceu, ou os pecados da vida de outras pessoas. O que está acontecendo com Daniel não é culpa dele, ele está pagando pelos erros de outras pessoas. O que está acontecendo com Daniel é que ele está pagando preço alto por alguém que não quis obedecer, por alguém que não quis servir ao Senhor, por alguém que não quis buscar ao Senhor. E Daniel agora está pagando o preço. Talvez aqui uma divergência teológica minha, quando algumas pessoas citam a respeito de maldição hereditária, e Daniel nos dá totalmente o exemplo de como quebrarmos uma maldição hereditária. Embora ele não vai ser livre, mas a Babilônia não impede de adorar. Embora ele vai continuar cativo, mas ele vai continuar orando. Embora ele permaneça na Babilônia, mas ele vai frutificar na Babilônia. Há quem diga maldição hereditária, eu digo não. Para quem crê na palavra, para quem ora, para quem busca, é quebrada no nome de Jesus toda maldição hereditária. Está Daniel pagando o preço por alguém que não quis ouvir, por alguém que não quis obedecer? E é claro, quando nós lemos o livro de Daniel, há 137 anos atrás, todo Israel, as 10 tribos já tinha sido levada cativa pelos sírios, restava simplesmente Judá e Benjamim, ou seja, o reino do sul. Porém, também agora, 137 anos depois, está sendo cativo. Claro que Daniel está sendo levado na primeira leva, e ele vai ter um papel importante na Babilônia, porque quando Deus tem um planejamento, e aqui eu quero que você entenda também que o propósito de Deus é diferente do propósito humano, porque o propósito humano é só prosperar, é só se dar bem, e o propósito de Deus muitas vezes vai nos levar às prisões, o propósito de Deus muitas vezes vai custar a nossa vida, o propósito de Deus muitas vezes vai até tirar de nós o direito de liberdade, mas o propósito de Deus não é para que o nosso nome seja exaltado, é para que o nome dele seja exaltado nas alturas. Exemplo, Daniel, mais exemplo que isso, Ezequiel, criado para ser um sacerdote, mas se torna um profeta em terras estranhas, porque era propósito de Deus. Outro exemplo, o próprio apóstolo por nome Paulo, que quando ele escreve carta aos Romanos, carta aos Efésios, carta aos Coríntios, ele está sofrendo prisões, mas ele completa a carta, por exemplo, aos Filipenses, completa a carta aos Colossenses, dizendo: sofro prisões, mas é pelo nome de Cristo, sofro cadeias, mas é para que o nome dele seja exaltado. Quando nós entendemos que o propósito de Deus é diferente do nosso, nós não vivemos a nossa vida, mas nos entregamos ao propósito divino. Dá para entender isso? E Daniel, ele chega na Babilônia como um simples jovem que vai servir no palácio, e aqui, claro, nos traz a alusão que ele poderia até ter se tornado eunuco, um escravo castrado, para poder servir ao rei, ou servir ali diante do rei. E Daniel, ele tem vários problemas. Daniel, ele está carregado de oposições, mas a nossa Bíblia vai dizer que Daniel, por 3 vezes ao dia, ele dobra os seus joelhos com a janela aberta para a direção de Jerusalém, e ele clama por Jerusalém, ele pede a Deus o socorro, ele clama porque ele sabe que não importa onde ele esteja, o Deus de Jerusalém pode ouvir. Ele sabe que não importa onde ele está preso ou aprisionado, a sua adoração não pode ser contida pelas cadeias, nem pelas prisões do inimigo, porque ele entende que o Deus dele é um Deus sobrenatural, aquele que está acima do tempo, acima dos lugares, acima de todas as coisas. Daniel, ele vai trilhar um caminho que parece para nós muito difícil de trilhar, porque é bonito e talvez seja poético para nós olharmos para o jovem Daniel e dizer: Daniel foi um jovem que serviu a Deus. Você jovem, siga o exemplo de Daniel. Mas você jovem que está aqui, você não está sobre cadeias. Você jovem que está aqui, você não teve os seus pais mortos pelos seus inimigos, e mais que isso, servir na casa do inimigo. Nós que estamos aqui e olhamos para a vida de Daniel, nós podemos ver claramente tudo apontando para Daniel não querer mais servir esse Deus, mas Daniel ainda permanece fiel a Deus, porque ele sabe que Deus é fiel a ele.
embora cadeias, embora prisão, embora seja escravo em terra estranha. Nisso nós entendemos o passado. Qual é o tempo passado que nós estamos falando? A concupiscência do povo, fazendo com que Daniel vai ser levado cativo, pagar o preço que não era dele, mas ele vai ter que pagar. O presente de Daniel, aí é o tempo presente, o que eu quero retratar nessa hora, é o momento que Daniel vive. No presente de Daniel, ele está sofrendo prisões, e é importante nós entendermos que o livro de Daniel é dividido em duas partes. Na primeira parte vai ser aventuras, vai ser a chegada de Daniel na Babilônia, vai ser a história dele e de alguns dos seus amigos também israelitas ou judeus que chegam na Babilônia e vão ali ter alguns, podemos dizer assim, algumas experiências de vida. E na segunda parte são profecias que vai desde o tempo do reinado da Babilônia, do Sírio, dos persas, até mesmo do catolicismo, podemos dizer assim, do poder romano, retratado por Daniel, que é a segunda parte do livro. Mas na primeira parte nós vemos Daniel vivendo. Daniel como uma pessoa comum. Um dia ele dorme, outro dia ele acorda, um dia Deus mostra a ele sonhos, no outro dia Deus revela a ele alguns sonhos que ele tem que transmitir, ou que ele tem que fazer a tradução desse sonho para alguns governantes, seja da Babilônia, do Império Medo ou Persa, e ele está vivendo. E o importante do presente é porque, quando se trata do passado, nós não podemos alterar. O passado é algo que está na nossa memória e não está lá paralisado, nós não conseguimos mudar. O que você consegue mudar é a percepção do passado, mas ele em si você não consegue alterar. Como no romance policial e criminal de Agatha Christie, você chega lá no final, você vê a resolução e você, quando retrocede as cenas, você começa a entender de forma diferente. Essa ideia de passado, podemos mudar a nossa percepção, mas o que fez, está feito. Porém, quando nós tratamos do presente, do hoje, do agora, é onde nós temos as opções. E que opções nós temos? Quais opções que Daniel tinha? Daniel, ele tinha algumas opções. Ele poderia se rebelar contra o rei, contra o imperador e ser morto. Daniel, ele podia servir o próprio governante ou o imperador e ser bem sucedido. Daniel poderia obedecer às leis do lugar onde ele estava e ser bem sucedido. E é esta parte que ele escolhe. E Daniel, ele não é inteligente porque ele tem uma ideia melhor, ele não é inteligente porque ele tem uma capacidade melhor, não. Ele é inteligente porque Deus deu sobre ele sabedoria. Um dia o meu amigo René me questionou porque na Bíblia diz que o homem buscou sabedoria e Deus deu sabedoria. Ele falou, não, eu vou buscar sabedoria porque Deus vai me dar. E Deus dá. Porque isso está condicionado ao seu ato, à sua ação, o seu momento em que você pode escolher. E com isso, Daniel está mesmo cativo, mesmo em prisão, ele está buscando a Deus, ele está trilhando um caminho em que o nome de Deus vai ser exaltado, mas que ele também não vai contra o seu imperador. Para nós termos a noção do tamanho que era o império dessa época, o império Medo-Persa, podemos dizer que cobria parte, mais ou menos 40% da população mundial da época. Ia desde a Índia até naquela região que a gente chama de Palestina, totalmente grande em extensão. E Daniel está dentro desse império, dentro desse governo, e ele está obedecendo e ele vai crescendo. Daniel, há momentos que ele vai ser, podemos chamar assim, de governador de cidade, depois ele vai mudando de escalão para um governador de estado, até que chega um momento em que o próprio Dário, aí nós já estamos falando do Império Medo, nós damos aqui o nome de Dário, o Medo, né? Que ele vai governar no império logo após a queda do Império Babilônico. Daniel chega na Babilônia, é o Império Babilônico que está governando. Passa o Império Babilônico, chega o Império Medo, Daniel também tem uma relevância no Império Medo. Chega depois o Império Persa, aí já com o rei Sírio, Daniel também se mantém. E qual o segredo para Daniel se manter? Fidelidade a Deus e fidelidade aos seus senhores. Obediência a Deus e obediência aos seus governantes. Obediência a Deus e obediência a quem está regindo sobre ele. As ações de Daniel vai fazer Daniel prosperar. E a pergunta que você vai me fazer então é: ô Gesiel, por que então que eu não prospero? Por causa das suas ações.
Ah, Gesiel, mas eu não estou crescendo porque alguém não deixa eu crescer. O problema não é alguém, o problema é você. Porque a partir do momento que as suas escolhas começam a ser diferentes, os resultados serão diferentes. É necessário falarmos disso nessa noite, fazer essa reflexão, para que através dessa reflexão haja uma inflexão e dessa inflexão haja uma mudança. Não pode chegar no final de 2026 ou chegar aqui em janeiro de 2027 e eu ter que trazer essa mensagem novamente. E você está da mesma forma. Quando eu estiver aqui no ano que vem, você já tem que estar bem diferente do que você está hoje. Amém? Daniel está crescendo. Daniel está conseguindo movimentar-se mesmo em meio às adversidades. Daniel, ele entendeu que Deus está com ele indiferente de qualquer coisa, indiferente de governo. Tem gente que está nos Estados Unidos e está dizendo, não dá certo aqui por causa do governo. Tem gente que está no Brasil e está dizendo, não dá certo por causa do governo. Mas tem gente que está nos Estados Unidos e está prosperando, e tem gente que está no Brasil e está prosperando. E quando eu digo prosperidade, não é dinheiro, é a falta da necessidade em todas as áreas. Daniel, ele está crescendo, Daniel está evoluindo, Daniel está ali agora entre 120 sátrapas. O nome é esse mesmo, tá? Não estranhe, é sátrapas. Que são um modelo de governo que o rei Dário vai levantar. 120 homens que vai governar sobre 120 províncias, cada um sobre uma província. Só que o rei Dário coloca no seu coração em que Daniel será o governador sobre todas as coisas. Ele olha para Daniel, vê o testemunho. Ele olha para Daniel e vê uma vida com Deus. Ele olha para Daniel e vê que Daniel está conseguindo movimentar e movimentar bem, com sabedoria, com inteligência. E ele resolve então, pensa em seu coração, olha, Daniel será alguém que eu vou colocar aqui para o meu segundo lugar. E quando acontece isso, quem já sofreu com inveja? Quando acontece isso, agora nós temos 119 homens tramando, vão matar Daniel. São agora 120 mentes, 120 cérebros planejando a queda de um homem de Deus. Daniel, ele não tem para onde ir. Daniel não tem para onde se esconder. Talvez como o salmista Davi no Salmo de número 139, ele diz, se eu ir para as profundezas, lá eu te encontro. Se eu ir para os céus, eu encontro o Senhor. Para onde eu fui? Não tem como eu fugir do Senhor. Mas ele permanece da maneira que está. Ele permanece orando, permanece adorando e permanece fiel a Deus. Problema de Daniel, ser fiel a Deus. Quando o seu problema for ser fiel a Deus, eu tenho que te dar uma garantia, a sua vitória já será ou já é garantida no nome de Jesus. Quando o seu problema for ser fiel a Deus, meu irmão, a vitória já é garantida. Problema de Daniel, ser fiel a Deus. Problema dos outros 119, não conseguir ver Daniel como alguém que poderia governar sobre isso. É alguém que poderia olhar para Daniel e dizer, rapaz, mas como é que um escravo vai governar sobre nós? Como é que um escravo vai governar sobre nós? Como é que um escravo, como é que um imigrante, alguém que chegou aqui arrastado, vai olhar para nós e vai dar ordem? Não, isso não funciona. É assim na nossa vida? Tem gente que não consegue honrar o seu patrão, porque diz assim, é imigrante igual eu e quer mandar em mim. É verdade ou mentira? É imigrante igual eu, chegou aqui com cara de pobre e agora quer mandar em mim. Não, não funciona. Já Paulo no livro de Romanos, no capítulo de número entre o 10 e o 13, ele vai dizer que toda autoridade foi instituída por Deus. Seu patrão é autoridade, pelo menos no trabalho, amém? Dá esse desconto para ele. Amém? Quando nós falamos de presente, é sobre as nossas decisões, o que fazemos, como reagimos, como agimos no momento em que vivemos. E é o momento mais crucial, porque é de onde vai determinar o nosso futuro. É daqui que sai o nosso futuro. É daqui que vai determinar o que você será amanhã. É daqui que vai determinar o que você será depois de amanhã. É daqui que vai determinar o que os seus filhos serão amanhã. É daqui que vai determinar o que você será no futuro. Nós vimos ontem o testemunho da nossa irmã missionária Renata, que no dia que ela viu o varão, o Craig, ela falou, olha, ele vai ser meu marido e nem sabe. Isso é profetizar? Isso é ter expectativa? E funcionou, sim ou não?
Ontem foi o casamento, e glória a Deus por isso. Congratulations. Parabéns, porque é funcional. Mas as ações que nós fizemos hoje mudará os nossos destinos. E está agora Daniel sendo um líder, e agora são 119 pessoas lutando contra ele, e ele tem que bolar um plano. Só que Daniel, ele está sozinho. Não está sozinho porque tem Deus. Entre o seu grupo, ele está sozinho. No meio de 120 pessoas, ele tem 19. Se fosse numa eleição, seria 119 votos contra um somente de Daniel. Se tivesse que fazer uma votação dizendo: olha, nós vamos jogar Daniel na cova dos leões, quem concorda? 119 ia lá, eu concordo, eu concordo, eu concordo, e só um, provavelmente só Daniel, votaria em si mesmo e dizer: eu quero a minha liberdade. Mas não importa quantos estão projetando ao contrário, se Deus está em seu lado, a vitória é garantida. O problema é, será que Deus está do nosso lado? E como é que nós sabemos isso? Através da opressão. Há um ditado que diz que qualquer fruta, ao espremê-la, só sai o que ela realmente é. Se você quer um suco de laranja, você espreme uma laranja. Se você quer um suco de limão, você espreme um limão. Não tem como você querer um suco de limão e espremer uma laranja, não vai funcionar. O gosto é diferente, mas é na verdade quando nos oprime, quando nos aperta, quando está tudo apertado, que nós gritamos quem nós somos. Há muita gente que fala que é crente, mas se apertar, desvia. Há muita gente que fala que é fiel, mas se apertar, deixa de ser fiel. Daniel está vivendo uma opressão imensa, e é aí que ele está dizendo: eu não vou parar de orar, não vou parar de buscar o Senhor. O decreto que os 119 projetou é: a partir de agora, durante 30 dias, todo o império terá que orar somente para o imperador. Somente ao imperador. Alguém que orar diferente para outra divindade terá que ser morto. Morto onde? Cova dos leões. E agora está Daniel sendo encaminhado para a cova dos leões. Mas crente que é crente, quanto mais aperta, mais ele fica crente. Dá uma cutucadinha no seu irmão, fala: meu irmão, você é crente? Cutuca ele aí, diga: você é crente? Deus vai te apertar para provar se você é crente. Deus aperta. Deus aperta. Mas para aqueles que têm uma fidelidade com o Senhor, quanto mais aperta, mais eles buscam. Para aqueles que têm o Senhor, que tem Deus como autoridade suprema, quanto mais aperta, mais ele obedece. Para quem tem Deus, não há oceano que possa impedir a travessia. Para quem tem Deus, não simplesmente o número de pão vai impedir o milagre. Para quem tem Deus, não importa quem está impedindo caminhar sobre as águas. Se você tem Deus, você vai por cima das águas. Quem tem Deus confia em qualquer momento e em qualquer situação. Veja José lá no Egito, vendido, escravo, mas ele confiou. Não caiu para a prostituição, não caiu para a malícia, não caiu para as oportunidades que teve, e Deus o honrou. Dá para entender que isso é o nosso presente, as nossas decisões? E quando nós falamos de futuro, aí nós vamos falar de expectativa. E aí vem um ditado que no nosso dia a dia é normal, que nós vemos muito na rede social, aquela ideia de expectativa e realidade. Quem já viu isso? Expectativa parece algo extraordinário, quando você vê na realidade, ruim, feio, sem graça. Não é assim? Mas quando nós entendemos que Deus, o nosso Deus, Ele está no controle do tempo, passado, presente e futuro está em suas mãos, e Ele pode fazer o que quiser, do jeito que eu quiser. O que eu tenho que mudar é a minha percepção e passar a acreditar que lá no futuro Ele também está, e que Ele pode fazer coisas grandiosas no futuro. Daniel está vivendo um presente, e isso vai trazer resultado, porque ele se torna alguém grande, porém alguém tenta derrubá-lo. E quando nós falamos de projeção do futuro, aí eu quero entrar na fala do rei.
que quando ele recebe essa palavra, olha, nós encontramos Daniel e ele estava orando ao Deus dele, e agora tem que cumprir a palavra do imperador? Tem, então traz ele então, trouxe Daniel. Mas a palavra do Senhor fala que durante aquele dia todo, o rei Dário, ele tentou ir contra, para tentar livrar Daniel, para tentar livrar a vida de Daniel. Quando não tinha mais opções, ele falou: Daniel, simplesmente eu não consigo, vai ser lançado na cova dos leões, vou ter que selar com o meu anel, mas ao seu Deus, que você serve continuamente, clama a Ele, para que Ele possa te salvar. Isso ele não está falando com soberba, ele está falando com olhar de misericórdia. Clama a Ele, Daniel, quem sabe Ele não te livra da cova dos leões. E agora já se passa a noite, o rei não conseguiu dormir, ele não conseguiu sequer pegar no sono. Alguém que chegaria para lhe tocar uma música, ele manda que não chegue, porque ele tem pressa que passe aquela noite, para que ele chegue no outro dia e procure Daniel vivo. Daniel, você está aí, Daniel? Daniel, você está aí, Daniel? Sim, meu rei, aqui eu estou. Falarmos sobre o Evangelho de Cristo e falarmos de forma romântica seria dizer que nós nunca seríamos apedrejados. Falarmos do Evangelho de Cristo de forma romântica seria te dizer que você nunca seria caluniado. O próprio Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que sofrem calúnia pelo meu nome. Mas muitos, quando sofrem calúnia, abandonam. Muitos quando sofrem alguma perseguição por causa do Evangelho, deixam de servir. Mas glória a Deus, que mesmo nós pensando em desistir, mesmo nós olhando para trás, mesmo a gente sendo fraco, Ele ainda olha para nós e nos dá oportunidade. Quem de nós não julgaria Pedro dizendo: negador, nunca mais fale no nome de Deus? Jesus, diferente. Pedro, você será fundamental na minha jornada ou na trajetória da minha igreja. O próprio Pedro depois torna-se um ganhador de almas. Porque era bom? Não, porque Jesus é perdoador das nossas falhas e nos dá oportunidades e mais oportunidades. E essa projeção do futuro que o rei está querendo fazer é que ele acredita que pode. E o jejum daquele rei, a oração daquele rei, a noite em claro daquele rei, mudou o coração de Deus. Ah, Gisele, então você está falando que o leão não comeu por causa da fidelidade daquele rei ou por causa da oração daquele rei? Não. Primeiro, pela fidelidade daquele homem por nome de Daniel. E segundo, porque aquele rei também orou. Aquele rei também buscou, porque Daniel era um projeto de Deus no meio da Babilônia. Quando nós entendemos que Deus nos planta em alguns lugares e que nós vamos ser feridos, vamos ser massacrados, mas é o nome de Deus que vai ser exaltado, nós começamos a entender os propósitos de Deus. E quando nós entendemos os propósitos de Deus, nós mudamos a forma de pensar. E Daniel, ele vai sair vivo. O rei conversa com ele, chama ele, ele sai. E agora aqueles homens que acusaram Daniel é que vão ser jogados na cova dos leões. E glória a Deus, uma vingança gospel, aleluia. Mas não basta só isso. A sua vida, a sua história, o seu testemunho é para que o nome de Deus seja exaltado. A sua vida, você não está aqui em vão. Você não veio aos Estados Unidos, por mais que você queira ganhar dólar, ganhar dinheiro, ficar rico e ganhar riqueza, tudo bem, comprar sua casa, ser feliz, tudo bem. Mas a sua estadia aqui na terra é para que o nome de Deus seja glorificado. Deus não livrou Daniel da cova dos leões simplesmente para mostrar a Dário que Deus era Deus.
ou simplesmente mostrar a fidelidade de Daniel. Não! O que conclui esse texto é a fala de Dário, o decreto de Dário dizendo: onde estiver o império persa, onde alcançar o império medo-persa, onde tiver alguma das nossas colônias, nós vamos adorar o Deus de Daniel. O Deus de Daniel será adorado, o Deus de Daniel será exaltado, o Deus de Daniel será servido. Daniel cresceu com isso? Cresceu, mas o propósito maior era pôr o plano de Deus em prática. Lição de número 1: quantas pessoas precisam para mudar o império? Uma. Onde está a primeira nessa noite? Quantas pessoas precisam para mudar o império? Uma. Mudar decretos, mudar palavra, mudar adoração. Estamos falando de uma população entre 30 e 50 milhões de pessoas. 40% da população mundial na época em que em qualquer colônia vamos adorar o Deus de Daniel, em qualquer cidade vamos adorar o Deus de Daniel, em qualquer reunião de família. Hoje nós vamos adorar Baal? Não, a partir de hoje é o Deus de Daniel. Ei, mas espera aí, a nossa, podemos dizer assim, no nosso cotidiano, a nossa cultura nos ensina a adorar Alá, nos ensina a adorar Iemanjá. Não, a partir de hoje é o Deus de Daniel que será adorado. Um homem, decisões. E é engraçado que a gente olha para esse texto e diz assim: rapaz, como é que Deus é maluco? Como é que deixa o povo perecer? O povo lá de Judá que já não queria mais, buscar a Deus. Como é que Deus faz ele perecer? Deus faz perecer para tirar um homem, para restaurar todo um império, ou expandir a palavra de Deus por todo o império, ou decretar a adoração divina, não simplesmente em Judá, não simplesmente em Benjamim, mas em todo o império. A projeção do futuro, ou o futuro que nos dá expectativa, é que nos dá a esperança. E que esperança é essa, Jesus? Esperança de Gesiel. Que esperança é essa? Esperança de conquistar, esperança de crescer, esperança de ter um ano espetacular, esperança de conquistarmos aquilo que nós queremos. Todo projeto seu, todo plano seu, a partir de hoje, se você quer que ele seja realizado, você vai ter que colocar junto com o propósito de Deus. A primeira boa notícia que eu tenho para te dar, e eu quero que você dê glória a Deus por isso, é que o plano de Deus não vai te favorecer em muitas vezes. Glória a Deus. O plano de Deus, o propósito de Deus, muitas vezes não vai nos favorecer, mas é o nome dele que será exaltado. Quando nós falamos de passado, nós olhamos lá no início. Deus, Jesus e Espírito Santo no jardim do Éden dizendo: vamos criar, ou ainda na inexistência do jardim, vamos criar um homem, a nossa imagem e semelhança, e vamos plantar no jardim. Passado. O homem cai, peca, vem a serpente, e Deus agora, a partir daquele momento, vai dizer: a tua mulher, tu terá dores no parto, e a tua serpente, tu ferirás o calcanhar, mas a descendência, a semente da mulher, pisará a sua cabeça. Projeção do futuro. Todos nós somos pecadores. Eu como pastor, você como ovelha, o seu pastor, a sua pastora, por mais bonitos que são pecadores. Você que está aí me ouvindo, pecador também. Somos todos pecadores. Trapo de imundícia. Merecíamos o inferno. Pelas nossas ações deveríamos ir de tobogã. Quem não? Pelas nossas decisões só fazemos coisa errada. Quem é que não briga? Quem é que não bate no filho? Quem é que não xinga a esposa? Quem é que não briga com os outros na rua? Quem é que não causa encrenca no trabalho? Todos nós merecíamos o inferno. Mas quando eu digo merecíamos, a conjugação verbal dessa frase está no passado.
há um Deus que olhou para nós com misericórdia. E com as suas palavras ele disse: vou morrer numa cruz neste tempo. Quando? Quase 2000 anos atrás. E para que, Jesus Cristo, que tu vai morrer numa cruz? Para que no futuro, como citado no livro de João, no capítulo de número 14, vou preparar para vós morada. E essa projeção do futuro, Gesiel, a projeção do futuro é morada celestial. Agora todos nós que estávamos condenados, e aí podemos usar a figura de Daniel, a viver perpetuamente numa terra, Deus dá a oportunidade de levantar, de exaltar. A vida de Daniel termina porque quando nós olhamos para a história de Daniel, às vezes muitas pessoas pensam que Daniel aqui ainda é um jovenzinho que está lá na cova dos leões e o leão fecha a boca. Não, esse aqui já é um homem com mais de 80 anos de idade. Ele foi escravo há mais ou menos 15 anos, foi levado, passou uma vida inteira como escravo, mas ainda manteve fiel ao Senhor. Quando você olha para Daniel, no capítulo de número 6, já é um senhor idoso. Aqui não tem ninguém de 80 anos, tem? Ninguém de 80 anos. Não, mas eu não vou fazer isso com o pastor Humberto. Está apontando para o senhor, eu não falei nada. Ele tem 60 anos só, gente, calma. Mas esse homem com mais ou menos 80, 82 anos, ele manteve fiel no cativeiro, manteve fiel tendo o que comer e tendo não o que comer ou não tendo o que comer. Manteve fiel até o fim. 3 impérios precisou dos serviços de Daniel. Não foram 3 cidades, não foram 3 estados e não foram 3 países. Foram 3 impérios: babilônico, medo-persa e depois o império persa. E Deus foi exaltado na vida de Daniel por causa da fidelidade dele. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza, permita-me orar pela sua vida. Equipe de louvor, tem como fazer um louvor? A vida de Daniel serve-nos como exemplo, porque viver uma vida com propósito é viver na dependência do Senhor. Para chegar dezembro, ou para você chegar aqui no culto da virada de 2026 para 2027 e contar um testemunho de vitória, você vai ter que passar por muitas adversidades. Mas se é Deus que está te guiando, você vai conquistar no nome de Jesus. Quero eu estar aqui no ano de 2027, em janeiro de 2027, e eu quero te convidar nessa noite a fazer um desafio. Que desafio é? Gesiel, no ano que vem, nessa época eu quero dar o meu testemunho. Quem tem propósito para 2026? Quem tem? Todo homem que tem propósito de Deus, ele não vive a sua vontade, ele vive a vontade de Deus. Se o seu projeto é só terreno, tenha certeza, ele vai permanecer na terra. Mas se o seu projeto ele é celestial, ele não fica simplesmente aqui na terra, pode ter certeza que Deus vai te honrar. E eu quero chamar algumas pessoas aqui na frente que tenham propósito para 2026, mas eu não quero chamar pessoas que tenham projetos terrenos. Gesiel, o que é projeto terreno? Projeto terreno é casa, fazenda, vaca, boi, gado. Eu não quero esse tipo de projeto. Gesiel, é proibido fazer então projeto? Não, não é proibido, eu só não quero que você venha aqui na frente, amém? Eu quero que quem vem aqui na frente, neste momento, tenha projeto dos céus. O que é projeto do céu, Gesiel? Projeto dos céus é ganhar almas para o Senhor. Projeto do céu é ser batizado com o Espírito Santo. Projeto do céu é fazer o que? Abrir uma nova igreja, da igreja da fé, em qualquer outro lugar, qualquer estado, país ou nação. O que é projeto de Deus, Gesiel? É ganhar a minha família para o Senhor. O que é projeto de Deus, Gesiel? É o meu ministério crescer, para que o meu nome seja exaltado? Não, para que o nome dele seja exaltado. E o que nós fazemos sobre esses projetos? Nós colocamos na mão do Senhor. Porque quem controla o tempo não sou eu. Os gregos acreditavam que a lua e o céu controlavam o tempo. E no livro de Gênesis nós vemos que ele é apenas um relógio cíclico que vai marcar os ciclos, mas quem coordena é
Deus. Então, sobre o seu projeto terreno, você pode batalhar, você pode trabalhar com os seus braços, que você vai conquistar no nome de Jesus, amém? Agora, quando nós falamos do nosso projeto celestial, é nós estendermos as mãos e Ele colocarmos em nossas mãos. É nós falarmos, Senhor, eu quero, e Ele fala assim, toma, faça. É nós falarmos, Senhor, eu quero fazer isso, e Deus está aqui, faça. Jeremias, como um profeta de Deus, e Deus usando ou liberando uma palavra para ele, disse, clama a mim, e eu vou te responder. Não tem que, se você quer ter um ministério alavancado em 2026, seu momento é esse. Precisa-se de pregadores, precisa-se de evangelista, precisa-se de pastores, ladrão não, de boa índole, que queira ganhar almas, que queira ganhar vidas, que queira esmerilhar a sua vida para o Senhor, ou entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Qual é o seu projeto para 2026 ministerial, da sua vida espiritual? Quais são? Quais são? Almas. O do pastor Júlio é alma. Qual é o seu? Qual é o seu projeto para 2026? Se quer começar a pregar a palavra, oportunidades. Tem igreja da fé em Thomaston, em Hartford, em Danbury. Precisa de pregadores. Pregadores fiéis, que não cobrem milhões para pregar essa palavra. Precisa de homens e mulheres que sejam fiéis a essa palavra e que não esteja pensando em ganhar dinheiro com o evangelho, que não queira fazer do evangelho o seu negócio particular, mas que queira fazer do evangelho a palavra de Cristo implantada na terra. O seu negócio particular vai prosperar, você vai ganhar dinheiro e amém por isso. Só não faça da palavra de Deus o comércio. Que o seu projeto em 2026 seja crescer na graça e no conhecimento. Tem alguém aqui que não foi batizado com o Espírito Santo ainda e quer ser batizado no ano de 2026? Tem alguém? Levanta a mão assim, quem não e quem não foi batizado e tem vontade. Tem alguém? Só a Wilcelene, tem alguém mais? A Camila também. Como é que é o nome do varão? Vander. Walter. Walter também quer ser batizado com o Espírito Santo. A Vanessa também quer. Quem mais? Quem mais? Então vem aqui na frente, vamos orar por você. Teve uma irmã que foi batizada, cadê ela? Foi batizada esse ano. Amém, glória. O ano passado, 2025. Foi bom, né? Ser batizado com o Espírito Santo? Foi maravilhoso. É bom, meu irmão, é saboroso. As pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Nós, pastores, vamos fazer a imposição de mão e vamos orar. Se você não quer ser batizado, ou se o seu plano para 2026 é diferente disso, não tem problema, desde que seja espiritual. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Creia no Senhor de todo o seu coração. E Ele faz, Ele faz, Ele faz. Ele faz. O ano de 2026 ele tem que ser diferente. Por que diferente? Porque o mundo vai te apertar. Se você for crente, você vai permanecer crente. Agora, se você não for, você vai pular fora. E mesmo que Jesus ainda chama de novo para quem pula fora do barco, se você sair do barco, você vai perder tempo, perder tempo, perder tempo. E não, isso não é bom. Amém? Vamos orar? Pastores, pastoras, vem cá, vamos colocar as mãos sobre os irmãos. Cadê os pastores? Cadê os pastores, pastoras, missionários, obreiros, diáconos, presbíteros? Os presbíteros também, vamos. O batizar com o Espírito Santo, ele é fundamental para o seu ministério fluir. Por que ele é fundamental para o seu ministério fluir? Porque o Espírito Santo, quando Jesus está planejando ou liberando as palavras, já preparando para ter ascensão aos céus, ele diz que é para os homens permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. A palavra poder no texto de Atos é dunamis. E a mesma palavra que nós usamos para dinamite é explosão, é fogo, é força. É algo que pode acelerar o seu ministério. É algo que te impulsiona, que pode quebrar cadeias, destruir.
Porque a dinamite, da mesma forma que ela pode ser usada para destruição, ela pode ser usada para alavancamento. Eu já fiz o meu projeto para 2026 e foi ministerial. Falei, Jesus, eu quero pregar cada dia melhor. Em 2026 eu quero pregar quantas vezes mais melhor, que eu quero melhorar no nome de Jesus. E Deus faz, Deus faz, Deus faz. Se você quer melhorar a sua oratória, tem curso de oratória, tem vídeo grátis no YouTube, você pode melhorar de tantas formas. Mas tem algo que não é pago, tem algo que é grátis, que é aqui, ó, o Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Então vem para frente, você que quer ser renovado, você que tem o seu plano aí para 2026. Ter um 2026 abençoado, próspero, e ter um 2026 acelerado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Equipe de louvor. Senhor, nós clamamos a Ti pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor, pessoas que estão aqui na frente, Senhor, têm sonhos ministeriais. Senhor, será ano, Senhor, de alavancamento de ministério. Será ano, Senhor, de unção. Diáconos, presbíteros, pastores em nossos meios. Senhor, mas uma chama precisa ser acesa nessa noite, e ela já está sendo acesa, ela já está sendo soprada, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, coloca, Senhor, o Teu Espírito, Senhor. Sopra, Senhor, o Teu Espírito, Senhor. Sopra, Senhor, o Teu Espírito, como em Atos 2. Sopra, Senhor, línguas estranhas. Amaia sei canto, ah, Jesus, este fogo que consome, essa presença que penetra da cabeça aos pés, é o fogo que batiza, é a presença que exala, é o fogo dos céus. Fontes em meio ao deserto haverá, por esquinas em chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Receba impulsionamento, fortalecimento. Amanhecer. Ele é o Deus que faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Amanhecer. Deus tem nova história. Deus tem, Deus tem, Deus tem, Deus tem, Deus tem. Deus tem nova história. 2026 será diferente. Amanhecer. Terá visões, terá novas visões. Este ministério será diferente em 2026.
Oh, na Maia Sebriai, essa igreja será diferente em 2026. A unção será diferente em 2026. Oh, na Maia Sé, oh, na Maia Subria. Os obreiros, vem para frente, obreiros, vem para frente, os obreiros da casa, vem para frente, vem receber renovo. Você que é diácono, é diaconisa, vem para frente, vem receber renovo, vem. Amaia Subriai Canchoremandoguessé. Cadê a liderança do jovem? A liderança do jovem, vem para frente. A liderança do jovem, vem na frente. Amaia Sé. Amaia Subriai Canchoremandoguessé. Amaia Subriai Cantoremas. Liderança do jovem. Cadê o esposo? Quem são os outros líderes? Vocês dois? Pastora, ministra sobre eles. Vamos ministrar. Amaia sou unção dos céus. Unção dos céus que traz capacitação. Unção dos céus que traz renovo. Unção dos céus que capacita. Unção dos céus que levanta. Unção dos céus que coloca de pé. Na Maia Subriai Canto de Mandaguiassé. Unção dos céus que dá sabedoria para guiar. Unção dos céus que dá sabedoria para ensinar. Unção dos céus que traz sabedoria para saber trabalhar. Na Maia Sé, é Deus que capacita. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deus já tem. É Deus, é Deus, é Deus que levanta. É Deus que levanta. É Deus que derrama unção. É Deus que levanta. Caminho aberto pelas águas. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Amaia Sé. Amaia Sebriai Canchoremandoguiassé. Amaia Sé. Muitas fontes em meio ao deserto. Pastora Valéria, chama o pastor também. Amaia sou. Maia Sebriai Canchoremandoguiassé. Ismael, onde está o Ismael? Chama o Ismael lá por gentileza. Se puder colocar alguém lá no lugar dele, chama lá. Foi? Ah, então deixa. Pode deixar. Quem mais? Grupo de louvor é a Camila e a senhora. Cadê a Camila? Pastor Júlio, por gentileza. Maia Sé. Dá as mãos aí. Quem mais faz parte do departamento, de algum departamento aqui na igreja? Que é líder de algum departamento? Quem mais? Quem mais? Pode vir cá. Quem mais é líder de departamento? Tem os jovens, pode vir cá também. Pode dar a mão aí, dá a mão aí, dá a mão um para o outro aí, que nós vamos fazer uma oração nessa noite. Quem mais é líder de departamento? Quem mais? Dá as mãos aí por gentileza, o pastor. Quem for líder de departamento, dá as mãos aí por gentileza. Os irmãos continuem em intercessão aí, levanta a mão e continue intercedendo.
Quem mais é líder de departamento? Sou. Estenda suas mãos, irmão. Fala em mistério, fala em novas línguas. Libera uma palavra para o Senhor nessa noite. Libera. Nós vamos fazer uma oração pela liderança, pelos departamentos. Porque se os departamentos estiverem firmes, não tem para onde escapar. Eu gostaria que os irmãos dessem as mãos. Isso, exato. Das mãos. O departamento dessa igreja precisa estar fortalecido. Os departamentos precisam estar cheios da unção. Uma igreja onde a liderança é cheia da unção não dá trabalho para o pastor. Uma igreja onde os departamentos estão cheios da unção, o pastor não tem problema com nada. Todo mundo ajuda, todo mundo segura na mão. Você vai ministrar neste momento pela vida dos seus líderes. E você vai pedir uma coisa, você vai pedir a Deus para derramar a unção dele sobre a vida deles. É a unção, meu irmão, unção de Deus. É somente com a unção de Deus para permanecer de pé. É somente com a unção de Deus para aguentar tudo que a liderança aguenta. É somente com a unção de Deus para não desistir. E a liderança não pode desistir. Você que é líder de departamento, você não pode desistir. Jesus ensinando sobre isso, ele disse: aquele que abre a mão ou que larga a mão do arado e olha para trás não é digno. Você que é líder, você não pode desistir. 2026 tem que ser diferente, tem que parar de ser desistente, tem que passar a ser mais corajoso, Nós temos os nossos pastores e nós não sabemos até quando nós os teremos. Nós não sabemos por quanto mais tempo o Senhor os deixará junto de nós, porque eles sofrem, choram, dão a vida, e às vezes nós não valorizamos. Uma igreja só cresce se o pastor estiver sadio. Uma igreja só cresce se a liderança estiver sadia. Uma igreja só cresce se os departamentos estiverem unidos. Uma igreja só cresce se tudo estiver em união. E precisa de união, precisa de ajuda, precisa de comunhão. O seu líder não é o seu empregado. E o seu liderado também não é o seu empregado. Nós estamos dando a nossa vida, não é para nós, é para o reino de Deus. Quem vai nos recompensar é Deus. É Ele que dará para nós o que nós não o que nós esperamos, mas o que receberemos, o galardão dos céus. O nosso líder, os nossos líderes, você que tem o seu liderado aqui de louvor, seja de jovens, crianças, qualquer departamento, ore por eles. Peça ao Senhor o derramamento do Espírito, o fortalecimento, para que nós possamos crescer como uma igreja sadia, como uma igreja pura. Sabe como que a mensagem do Deus de Daniel chegou a todo o império? Porque Daniel resolveu entregar a vida. Os seus líderes são Daniéis, entregam a vida no altar. Se for preciso, eles entram em uma cova por você. Compram briga por causa da sua vida, briga terrena e briga espiritual. Enquanto você dorme uma noite tranquila, os seus líderes estão orando de madrugada para que a sua vida seja abençoada. Então quero, meu irmão, que do fundo do seu coração você retirasse uma palavra ao Senhor neste momento, pedindo a Deus que fortalecesse, pedindo a Deus que possa abençoá-los, pedindo a Deus que possa guiá-los, pedindo a Deus que possa fortalecê-los. Pode ser assim?
Clame o mais alto que você pode. Clame a Deus o mais alto que você pode por essas vidas, porque cada um deles, eles clamam o mais alto que pode pela sua. Eles choram até a última gota de lágrima pela sua vida. O Ministério Igreja da Fé está chegando em continentes, mas tem Daniel sendo colocado todo dia na cova. Tem Daniel todo dia sendo colocado na cova. Tem Daniel todo dia sendo entregue. Como nós podemos ajudar essa obra? Orando, intercedendo. Como ajudamos a manter o crescimento dessa obra? É olhando para os Daniéis que estão aqui nessa noite, estendendo a mão e dizendo: eu estou contigo, meu pastor, eu estou contigo, meu líder, eu estou contigo, minha líder, eu estou contigo. O passado não podemos alterar, só que o presente que nós estamos, as decisões que estamos fazendo hoje, alterará o nosso futuro. Clame ao Senhor, clame pela vida dos líderes, clame pela vida dos líderes, clame pela vida da liderança. Senhor, fortalece, Senhor, Senhor, fortalece, Senhor, Senhor, não deixa o pé vacilar, Senhor, não deixa, Senhor, o pé vacilar, Senhor, fortalece, derrama o teu Espírito, derrama a tua unção, Senhor, fortalece, Senhor. Eles têm dado, Senhor, a vida, eles têm se entregado, é certo que o Senhor vai recompensar, mas enquanto isso, Senhor, enche da unção. Enquanto isso, Senhor, coloca, Senhor, a tua unção. Enquanto isso, Senhor, fortalece. Enquanto isso, Senhor, dá sabedoria. Enquanto isso, Senhor, fortalece. Enquanto isso, Senhor, dá saúde. Enquanto isso, Senhor, dá, Senhor, as ferramentas necessárias. O profeta Isaías, com toda a sua carnalidade, ele diz que Deus pergunta para ele: mas quem o Senhor enviará? Quem, Senhor, será enviado? E Isaías, com toda a sua fraqueza, ele disse: Senhor, envia-me a mim. Senhor, envia-me a mim. Senhor, não é sobre ser forte, não é sobre estar preparado, não é sobre ter, Senhor, o que precisa, Senhor. É sobre ter o Senhor na direção. É sobre, Senhor, acreditar na tua palavra. É sobre crer no que o Senhor faz, Senhor. Coloca, Jesus, na tua unção, Senhor. Coloca, Senhor, na tua unção. Se essa era a resposta que o teu povo precisava nessa noite, a resposta é: a unção do Senhor é que coloca de pé. A unção do Senhor é que livra da boca do leão. A unção do Senhor é quem faz a palavra chegar em outros continentes. A unção do Senhor que traz a expansão da tua palavra. É a unção do Senhor que traz a expansão do teu reino. É a unção do Senhor. Ah, Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem olhado, Senhor, o teu Espírito tem nos visitado. E a certeza que nós temos, Senhor, que o Senhor preparou esta noite para levantar, Senhor, para fortalecer e trazer, Senhor, para esses Daniéis, Senhor, um dia novo, um novo dia. E claro, Senhor, a tua presença que fortalece, que enche, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.